E aí, pessoal, estamos começando mais um Steel Podcast. Hoje estamos nessa pegada aqui fora dos nossos estúdios de Belo Horizonte, continuo aqui na Eslováquia. Tem um convidado especial, vou explicar por quê daqui a pouco, mas antes de mais nada, eu gostaria que você que está nos assistindo, que se inscrevesse no nosso canal, ativasse as notificações, desse o seu like e compartilhasse para o máximo de pessoas possível para nos ajudar a disseminar esse projeto nosso, que é atrair jovens para a área produtiva do aço, a cadeia produtiva do aço, né? Então, por que que eu estou dizendo que hoje eu tenho um convidado muito especial? Todos são especiais, mas esse é mais especial. Vou dizer por quê. É um ouvinte, é um seguidor do nosso canal, um jovem que assistiu todos os podcasts, né? Que assistiu os podcasts que nós tivemos com pessoas de alta patente, né? Pessoas com autoridade na área da siderurgia, na área de refratários, pessoas que trouxeram suas experiências profissionais e de vida para inspirar jovens. E esse jovem entrou em contato conosco e fez algumas críticas, dizendo que a opinião dele como jovem era um pouco diferente daquilo que a gente estava conversando, ou acrescentando, implementando outros pontos de vista, né? E nós achamos isso muito interessante. Então, eu fiz questão de convidá-lo para vir aqui hoje. É o Vitor Barbosa Arruda. Vitor, seja muito bem-vindo ao Steel Podcast. É um prazer enorme receber você, porque você é um ouvinte, você é um jovem, você é um exemplo de a razão do projeto que nós criamos há 6 meses atrás. E para nós é um prazer enorme receber você aqui, escutar sobre a sua opinião, a opinião de um jovem, sobre tudo aquilo que a gente vem conversando. Então, seja muito bem-vindo, Vitor. Muito obrigado, Jorge. Gostaria de agradecer primeiramente por essa oportunidade, né, de estar vindo aqui falando no seu podcast. E, segundamente, por ter feito essa iniciativa, né, de estar trazendo informações tanto sobre a carreira das grandes pessoas que você está trazendo para cá, quanto informações sobre o mundo do aço, justamente para poder atrair pessoas da minha geração, atrair os jovens para essa indústria que geralmente não é tão divulgada nas mídias quanto outras que ficam aparecendo como a área de tecnologia. Isso aí. Ô, Vitor, vamos começar, né, da maneira que a gente sempre começa. Eu gostaria que você se apresentasse, falasse quem é o Vitor, aonde você está, né? Você não está no Brasil, não é isso? Exatamente. E o que que você está fazendo aí? Conta um pouco sobre o Vitor para as pessoas que estão aqui, os jovens, não só os jovens, mas todos os nossos seguidores, os nossos telespectadores aqui, entender quem é o Vitor. Perfeito. Eu atualmente estou morando na Alemanha, estou estudando engenharia mecânica na cidade de Darmstadt. Estou no meu primeiro semestre, estou no início do curso, mas desde agora já estou muito motivado. Nos meus últimos anos, eu tive que fazer uma preparação para poder chegar até aqui, porque não estudei em um colégio alemão. Tive que enfrentar as dificuldades da língua, tive que enfrentar as dificuldades da adaptação na sociedade aqui, porque cultura diferente, e aqui não é só cultura alemã, tem diversas outras culturas que estão aqui, porque a Alemanha é um país muito diverso. Sim, E essa experiência está me acrescentando muito, tanto na minha vida profissional, porque eu acredito que essa oportunidade de estar estudando no exterior por si só já é um diferencial no mercado de trabalho, quanto na minha pessoa e na minha personalidade. Eu acho que essa experiência está me fazendo crescer como pessoa e amadurecer de uma forma que eu não amadurecia no Brasil. Eu estou tendo que enfrentar desafios que eu não enfrentaria lá. E por causa disso, eu estou me sentindo que eu estou conseguindo me desenvolver. E era exatamente esse meu objetivo que eu tinha vindo para cá. você é de onde no Brasil? Você Eu sou de Belo Horizonte. Sou de de Belo Belo Horizonte? Horizonte. Sim, exatamente. Eu estudei no Nascido e criado em colégio Belo Horizonte. Estudou lá nascido e até. criado. Aham. Nascido e criado. Eu sou do bairro Sagrada Família. Eu estudei no Colégio Batista na minha
uma boa parte da minha infância barra adolescência foi onde meus pais estudaram, onde a minha Uhum. personalidade foi criada, mas eu me formei no ensino médio no Colégio Bernoulli, que foi outro desafio que eu tentei criar na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa que estava tentando buscar sempre desafios. Uhum. E o primeiro desafio que foi, um dos primeiros desafios, na verdade, foi essa mudança do Colégio Batista para o Bernoulli, porque eu queria tentar ser o melhor. Eu queria tentar conseguir tirar as melhores notas. Eu queria tentar sempre estar me desenvolvendo. Eu não queria ficar numa posição em que eu estivesse fácil. E o Colégio Batista, apesar de ser um colégio muito bom, ele não estava me desafiando o tanto que eu gostaria. Então, eu me desafiei nessa época, eu tinha por volta de 14 anos. Eu conversei com meus pais, claro, e pedi para a troca do Colégio Batista para o Bernoulli, para eu poder tanto ter que passar pelas dificuldades sociais de conhecer novas pessoas, fazer novos amigos, quanto para poder me desafiar mais intelectualmente. E chegando lá, teve a pandemia, eu não tive tempo de conhecer muitas pessoas, mas tive um mês de aulas e depois foi fechado a aula online. Mas esse tempo foi Uhum. muito importante para eu poder amadurecer a ideia que eu já tinha, desse sonho que eu já tinha de estudar fora. E comecei a fazer várias pesquisas sobre quais seriam as melhores universidades, quais seriam os gastos, porque o dinheiro é muito importante, né? É, Isso não, partiu de você. sim, partiu de mim. O, digamos que o sonho partiu de mim. Por eu sempre querer me desafiar, um desafio que eu tinha desde menor era estudar fora. Mas os Estados Unidos era muito caro, Inglaterra era muito cara, todos os países falantes de inglês eram muito caros. Então, eu comecei a fazer novas pesquisas e descobri a Alemanha, que era um país que tem uma enorme tradição na engenharia mecânica e metalúrgica. E a base da engenharia, basicamente, foi fundada aqui. E, poxa, eu me Uhum. fascinei pelo país. E as universidades aqui, tem diversas universidades que são top mundiais. Então, que tem ótimos centros de pesquisa, que tem ótimos centros de desenvolvimento. E os custos não eram tão altos. As universidades aqui são praticamente de graça. Eu precisaria apenas cobrir os meus custos do dia a dia. Bom, isso, e entre muitos outros fatores que eu fiz a pesquisa, eu cheguei no resultado final que a Alemanha era o país que eu queria estudar. E a partir do nono ano, eu devia ter por volta dos 15 anos, eu comecei a estudar alemão para poder vir para cá. Os meus pais não acreditavam muito no início, mas eu provei para eles que eu estava falando certo e estava realmente com um objetivo na vida. E eles se inscreveram depois num curso de alemão para poder aprender a língua de verdade. Ô, Vitor, antes de dar sequência, você, assim, eu estou achando muito rico esta, essa declaração sua, esse, esse relato seu dessa determinação desde criança, desde adolescente, de querer melhorar, de querer se desafiar, de querer morar fora. Você tem consciência de que você não é uma pessoa comum, né? Dentre os jovens da sua idade. Você tem essa consciência que não são todos os jovens que têm essa determinação, essa vontade, essa, essa necessidade de se autodesafiar? Eu entendo que não são todos os jovens que têm essa vontade, realmente, que têm essa força de vontade e determinação, porque precisa de muita para poder mudar de país, mudar de ambiente. Mas eu conheço, dentro da minha rede de amigos próximos, alguns outros jovens que têm esse mesmo perfil que o meu e que também buscam se desenvolver, que também estão buscando melhorar e sempre tem tá dentro da personalidade de sempre querer se desenvolver. Então, mesmo que não sejam todos, ou talvez não seja a maioria, mas eu acredito sim que existem muitos jovens como eu que estão buscando se desenvolver, estão buscando sempre serem melhores e, e terem essa vontade de serem melhores, sabe? Sim. Então,
eu fiz essa pergunta porque lá no final nós vamos voltar nela. Ô Claro, Vitor, me fala uma coisa. Como é que foi que você teve acesso ao nosso canal? Como é que foi que você conheceu o nosso canal? Você assistiu um episódio? Qual episódio que foi? E qual que foi a sua, é, a sua, não a sua opinião, mas o que que você achou disso tudo? Qual que é o seu ponto de vista, é, como jovem? claro, Porque claro. nós estamos Bom, falando, desculpa te cortar, nós estamos sem falando de problemas. jovem, mas o jovem, como você, ainda não se pronunciou. Então, me fala um pouco, como é que foi que você conheceu a gente e o que que você achou disso? Qual é a sua Claro, opinião? claro. Bom, o primeiro episódio que eu assisti foi o do Paulo Humberto, o do Paulo Pinheiro. Foi ele mesmo que tinha me recomendado. A gente estava conversando, ele comentou comigo sobre esse podcast que ele iria fazer. E falou, poxa, seria legal se você visse esse podcast que eu estou fazendo, para a gente até poder conversar sobre isso e tudo mais. Você E eu vi conhece o Paulo? Conheço o Paulo, conheço o Paulo. Ele é irmão da minha tia. Ah, tá. É um tio torto, podemos dizer assim. Hum? Bom, ele comentou para eu ver esse podcast para a gente também poder conversar sobre. E eu vi o podcast dele e a primeira coisa que eu achei sobre o canal foi que eu tinha ficado muito feliz de ter um grupo de pessoas que estava se esforçando para tentar se comunicar com a comunidade mais jovem, com o pessoal da geração Z ou com os jovens adultos, digamos assim, as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho. Porque muitas vezes eu sentia, não só de mim, como também dos meus amigos, das pessoas que eu conheço, das histórias que eu ouço, das pessoas da minha geração, é que a gente tem muito problema, está tendo muito problema também para entrar no mercado de trabalho. O mercado de trabalho não aceita muito. Tem a famosa frase que não é só nossa, mas que você precisa de experiência para poder conseguir um emprego e precisa de um emprego para conseguir experiência. E muitos de nós, por estarmos entrando no mercado de trabalho, muitas vezes não temos experiência alguma, como no mercado de trabalho mesmo, isso impossibilita muitas vezes, ou então atrapalha ou dificulta muito a entrada no mercado de trabalho da minha geração. E ter um canal que foi criado justamente, ou com um dos objetivos, para poder atrair o jovem, me deixou muito feliz, primeiramente. Mas durante o vídeo do Paulo Berto especificamente, uma coisa que tinha me chamado a atenção, que eu já tinha sentido dos meus pais, que eu já tinha sentido dos parentes, conhecidos mais velhos, é um certo receio do jovem, de um certo, diria, um pré-conceito que teria do jovem, que é um jovem que não quer trabalhar, um jovem que não quer buscar um objetivo dentro da empresa, que quer entrar dentro apenas das startups. E, poxa, eu não me identifiquei com esse jovem que estava sendo retratado. Ele não foi o foco do vídeo, claro, mas ele foi falado em algumas partes. E, poxa, nessa hora eu pensei no caso. Poxa, eu gostaria de falar para ele que existem pessoas que estão buscando se desenvolver, que estão buscando crescer dentro da indústria, que estão buscando serem melhores e que não querem só ir para a área de tecnologia, que só querem criar um software, que só querem desenvolver um aplicativo e vender para ganhar dinheiro rápido e aparecer na internet. Que também tem jovens que querem seguir um caminho dentro da indústria, que querem ser. Conheço os jovens que querem ser pesquisadores, conheço os jovens que querem é, ir para a área de RH, conheço jovens que querem chegar ao nível de CCO, claro, nível máximo dentro de uma empresa. E eu, pessoalmente, até acho uma coisa positiva, o jovem que quer se tornar um CEO, porque ele vai ter um objetivo claro, ele tem um objetivo de crescer, ele tem um objetivo de querer ser melhor. Então, esse também foi um outro ponto que tinha sido falado no vídeo, e eu, pessoalmente, consideraria um ponto bom, mas uma coisa que você também comentou era a questão do imediatismo,
Sim. que a minha geração, e eu concordo com você, a minha geração realmente foi nascida dentro da tecnologia, das redes sociais. E o mundo que a gente vive é muito rápido. As conversas que a gente tem são muito rápidas, os vídeos que a gente vê são muito rápidos. Eu cresci com os meus pais trabalhando muito dentro da casa, então a nossa vida também era muito rápida, muito produtiva. E não tem jeito, com uma vida muito mais rápida, com tudo acontecendo mais rápido, acaba que a nossa geração, e eu me incluo nisso, somos pessoas mais imediatistas. E eu percebi isso há um tempo atrás, e eu, lógico, tento trabalhar nesse aspecto. Mas, de fato, foi uma coisa que você comentou no vídeo, e eu concordo que é um aspecto bem predominante na minha geração. Eu lembro dessa abordagem que a gente teve, porque não é quando a gente comentou sobre isso, é porque não é um defeito ou um problema, é uma realidade, né? É, Vocês são de uma geração onde tudo é muito rápido mesmo. Nós estamos entrando numa nova geração agora, que é a da IA. Vai ficar tudo mais rápido ainda. Vai ficar tudo muito mais imediatista ainda. Então, nós temos que estar preparados para lidar com isso. Quando a gente diz que a sua geração, ou as gerações que estão vindo, a geração antes da sua, né, a mais nova que você, as que estão vindo vão vir muito mais imediatistas ainda. E nós bom, temos que estar muito preparados para isso. A sua geração tem que estar preparada para receber a geração que está vindo, os jovens mais novos que você, porque eles vão vir de uma geração de IA, de inteligência artificial, onde tudo é num piscar de olhos. Tudo vem muito rápido. é As coisas verdade. mudam. Olha para você ver, o Vitor. Eu tenho um colega que faz parte da ABM, ele é professor de pós-graduação em São Paulo e ele tem um canal também. Ele é especialista em soft skill, em gerenciamento e liderança. Ele vai conversar conosco em agosto, tá? E eu perguntei para ele o seguinte, falei aqui, você é professor do curso de pós-graduação do MBA em São Paulo. Qual o curso que você me indica para me fazer um curso de gestão? Gestão empresarial ou a parte de inteligência artificial? Sabe o que ele falou comigo, o professor? Ele falou, seu jovem, eu não te indico fazer uma pós-graduação que vai levar mais de um ano e meio, não. Porque as coisas mudam agora em meses. Às vezes você faz uma inscrição de uma pós-graduação que vai durar um ano e meio, e aí tudo aquilo que você vai aprender já se defasou. O professor falou isso comigo. É, De tanto que as coisas estão rápidas, de tanto que as coisas vão ficar mais imediatistas. Então, eu concordo com que a sua opinião, eu coloquei isso lá junto com o Paulo, porque nós temos que aí eu incluo você nisso, porque você está numa geração. Você está com quantos anos? eu estou com 19? 19 anos. 19 anos. Então, você é muito novo ainda. Mas vamos falar de uma geração que eu não sei se é a Z, que é o pessoal que está na faixa aí dos 30, 40 anos hoje. Esse pessoal vai ter que ter um jogo de cintura muito mais apurado do que o Paulo, por exemplo, que hoje é CEO, é CEO e CFO da SMS Group, mas ele está com 50 e tantos anos, não sei quantos anos que ele tem, mas está na faixa de 50 e poucos anos, mas ele já está noutra geração. Ele hoje tem uma estratégia para lidar com os jovens. Ele falou lá, não sei se você lembra, ele falou: hoje nós temos um desafio que é fazer com que nosso ambiente aqui na SMS fique atrativo para os jovens. Não sei se você lembra disso que ele falou. Eu lembro, eu lembro. Então, assim, esse é o desafio dele hoje. Talvez o desafio seu para atrair jovens mais novos que você vai ser outro.
porque é muito disruptivo, é muito rápido, é muito. A evolução que nós estamos para encarar da agora para frente com a inteligência artificial, ela é muito rápida. É, Então, quando você deu a sua opinião aí com relação a essa questão de os jovens ser muito imediatista, a gente pega estatísticas, né? A gente pega históricos, a gente pega relatos de empresas que estão tendo dificuldade em contratar e recrutar jovens, quando eu digo jovens, eu estou falando na faixa de 25 a 32 anos de idade, porque são pessoas que já se formaram, já claro. estão no mercado de trabalho disponíveis para trabalhar, mas existe números, existem relatos, existem históricos de que a maioria desses jovens estão muito imediatistas do ponto de vista assim, não querem viver o processo, não querem passar pelas fases até chegar a ser um CEO. Quer trabalhar 1 ano, 2 anos, já quer virar CEO. Esse foi o ponto que nós conversamos aquele dia lá. Não sei Sim, sim. se ficou claro para você isso, mas para nós é muito importante a sua opinião, né? E o que que você, Vitor, o que que você achou é, do contexto em geral, quando eu digo, do ponto de vista assim, você acha que você colocou que você e outros jovens não pensam assim, né? Vocês têm outro ponto de vista, outra pegada, outra visão do futuro e do que pode ser, é, o que pode acrescentar para você no futuro profissional. Você acha que o seu relato, o seu ponto de vista pode influenciar outros jovens? Bom, nunca tinha parado para pensar nisso, mas eu ficaria muito feliz se eu conseguisse influenciar algum jovem a poder seguir ter essa vontade de ganhar, ter essa vontade de vencer e se desenvolver. Eu não sou nenhum influenciador, nem alguém importante dentro das redes sociais para poder influenciar no meu dia a dia, mas se com esse podcast eu conseguir influenciar pelo menos um jovem a, poxa, colocar um objetivo na vida dele, traçar um plano e seguir esse plano para poder se desenvolver pensando positivamente, poxa, eu já fico muito feliz e para mim já valeu a pena ter vindo aqui hoje. Eu fico muito agradecido, tá, Vitor? E eu queria mesmo que você falasse tudo o que você não gostou do nosso podcast, porque é para Claro, vocês, é para a sua geração que nós estamos fazendo isso, né? Como você mesmo bem colocou, é um dos objetivos. Não é o objetivo único, mas é um dos principais objetivos, é a gente atrair jovens para o setor da indústria em geral. O nosso Steel Podcast, ele está muito focado no steel, mas é na indústria em geral, né? Você vai formar aí em engenharia mecânica, você pode atuar em outros setores da indústria, offshore, petroquímica, né? Você pode atuar no alumínio, no aço, é, cimento, enfim, a área automobilística, que a Alemanha é muito rica nisso. Então, assim, você pode atuar em N áreas, mas nós estamos falando da indústria em geral. sim. Então, é muito importante para nós esse relato seu. Se tem se você acha que a gente está fazendo alguma coisa errada, você acha que a gente tem que melhorar nisso ou naquilo, esse é o objetivo de você estar aqui, porque a sua opinião é muito importante para nós, sabe? Perfeito, agradeço demais. Não é uma crítica, mas uma coisa que eu acho que seria legal para as pessoas que vão ver esse vídeo e depois vão ver próximos vídeos para o seu canal. Um dos temas que de vez em quando vem aqui no seu canal, na verdade bem frequentemente, é o tema sobre refratários. E Uhum. as pessoas que estão mais no início do curso de engenharia, ou então pessoas que não estão no ramo de engenharia, mas gostariam de entrar na indústria,
não vão ter conhecimento sobre o que é refratário. Eu cheguei a pesquisar sobre para poder entender do que vocês estavam falando, mas uma coisa que você poderia comentar, aproveitando essa oportunidade, é dar pelo menos um geral do que significa o refratário, do que é de verdade. Uhum. Foi muito oportuno, você ter colocado isso, porque eu gostaria de esclarecer para os nossos seguidores, né, os nossos seguidores do nosso canal, para quem está assistindo hoje, para quem está assistindo esse episódio especificamente, eu gostaria de esclarecer duas coisas. Uma é o meu network, o do Jove, ele é muito voltado para a área do refratário, porque eu sou uma pessoa oriunda do refratário, né? Eu sou professor do curso de pós-graduação de engenharia de refratários da PUC. Eu sou professor do curso de refratários da ABM, Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração, e tem 25 anos de experiência na área do refratário. Então, o meu network, as pessoas com quem eu tenho muito contato, são da área de refratário. Acaba influenciando, os meus convidados são muito da área do refratário. Os convidados que aceitaram, né, a vir conversar com a gente e tudo, são pessoas do meu relacionamento, do meu meio, da minha área de atuação. São professores, colegas meus, são profissionais que atuaram comigo durante um período. Então, acaba que indiretamente isso influencia aqui esses convidados meus. E eu acho bom, oportuno, porque fica a dica aí para as pessoas que trabalham no setor produtivo do aço, que trabalha na Gerdau, que trabalha na ArcelorMittal, que trabalha na Térnio, na CSN, enfim, se eu esquecer alguma aqui, em todas as pessoas que trabalham na cadeia produtiva do aço, está feito o convite para vir aqui conversar sobre a produção do aço, né? Como é que é o dia a dia da produção do aço, como é que é a rotina. Está aí o convite. Eu fiz convite para algumas pessoas, mas as empresas elas têm uma política, né, uma política de compliance, uma política de até uma questão mesmo de imprensa, que precisa de uma autorização e tal, é muito burocrático. Mas eu quero muito conversar com as pessoas que trabalham no setor produtivo, né, da indústria do aço. E uma segunda coisa que eu achei oportuno, Vitor, você colocar, é a gente falar um pouco sobre o que é o refratário, né? Nós temos um projeto, esse projeto ele vai ser lançado ainda, que é uma comunidade aonde vai é uma comunidade aonde você vai poder entrar nessa comunidade e lá você vai ter acesso a várias informações, biblioteca de livros e artigos sobre assuntos do aço, da indústria e de refratários. Um, Nessa mesma comunidade, você vai ter acesso, vai ser uma comunidade onde todos os profissionais vão estar lá trocando informações de oportunidades de emprego, oportunidades de negócios, onde os profissionais vão estar trocando experiências de reformas, de dificuldades, de problemas que eles estão enfrentando em determinadas situações na cadeia produtiva. Olha, eu estou com um problema aqui, o que vocês fazem aí na sua unidade? Ah, aqui a gente faz isso para resolver isso. Vai ser uma comunidade onde vai estar todos as pessoas envolvidas e também uma plataforma de cursos, aonde você vai poder, por um preço simbólico, porque isso tudo tem custo, a gente precisa de fazer isso, essa engrenagem, manter ela funcionando, né? Até por uma questão de domínio, o Ricardo sabe muito bem disso, tem que pagar lá para manter a comunidade funcionando, mas vão ter cursos onde você vai poder entrar, e tem curso de refratário, tem cursos de siderurgia, curso da cadeia produtiva do aço, curso de tudo que você pensar. E lá também vai ter o acesso a consultorias. Por exemplo, eu preciso de um profissional para dar uma consultoria na área de refratário, na área de mecânica.
vai estar lá o nome do Vitor lá. O Vitor é um especialista em mecânica, ele dá consultoria e tal para montagem eletromecânica, enfim. Nós vamos montar isso, tá, Vitor? Mas eu acho muito oportuno o que você colocou, porque eu vou sim colocar no nosso canal uma explicação básica do que é refratário, o que é a siderurgia, o que é a siderúrgica, como é produzido o aço, passo a passo, desde a mineração, desde o minério que chega lá, como é produzido o gusa, e o gusa vai virar aço, e o aço vai virar laminado. Eu vou explicar, eu vou fazer um curso básico para as pessoas entenderem. Foi muito oportuno isso que você falou. Desculpa tomar o seu tempo aqui, porque hoje quem está aqui para falar é você e não eu. Mas eu tinha que explicar isso, tá, Vitor? Não, que isso, Jorge. Foi perfeita a sua explicação aí. Eu fico muito feliz de você estar criando essa comunidade. Acho que vai ser muito útil. E aproveitando esse gancho que você fez nessa comunidade, nesses vídeos no YouTube, na verdade, que você vai estar apresentando o que que é siderurgia, o que que é o perguse, uma coisa que eu acho muito legal seria exatamente isso, que eu já tinha pensado, porque eu, por exemplo, mesmo sendo de Minas Gerais, que já é um estado mais voltado para mineração, Sim, nunca pude ter experiência, eu cheguei a ir em alguma siderúrgica. No ano de 2024, 2023, no ano de 2023, eu tive a oportunidade de ir em uma indústria metalúrgica, aí perto de Belo Horizonte, se eu me lembro bem, se chama Fertiligas. Ela é uma produtora tanto de fertilizantes quanto de ligas metálicas. E eles me deram a oportunidade de ir lá, poder ver como é que funciona uma indústria, como é que é a estrutura, como é que funciona tanto a parte do escritório quanto a parte da formação do metal em si. Me fizeram um ótimo tour, mas essa experiência é uma experiência que pouquíssimas pessoas vão ter, principalmente da minha idade. Então, essa área da indústria, principalmente a área da siderurgia, ela fica meio teórica, sendo que era para ser uma coisa muito mais prática, muito mais que você vê, que você mexe, que você trabalha com isso. E, e uma coisa uma opinião minha é que o jovem, me incluindo como isso, não tinha ou não tem o interesse porque ele não conhece a área, porque ele nunca teve a oportunidade de ir dentro de uma indústria, de ver como é que funciona, ou então ele nunca teve a oportunidade de ir num campo de mineração, ver como é que funciona, como é que é realmente, como é que são as leis, como é que são as regras, qual que é realmente o processo que está acontecendo ali. Tudo para a gente é muito teórico, que a gente no máximo leu nos livros de escola, ou viu em algum vídeo na internet, mas é tudo muito teórico, a gente não tem muita explicação sobre isso, fica muito no imaginário. Então, se você conseguir vir com essa iniciativa de mostrar um pouco realmente como é que funciona, o que que é que está acontecendo lá mesmo, eu acho que dá uma aproximação maior dessa área com o jovem. E com certeza isso vai trazer mais jovem para essa área, que é uma ótima área, mas que muitas vezes a propaganda dela não chega na gente, sabe? mais uma vez, Vitor, você foi muito feliz na sua colocação, sem demagogia, porque uma terceira fase desse projeto nosso, que é só uma ideia, tá? Uma terceira fase desse projeto nosso, que é só uma ideia por enquanto, porque aí sim a gente precisa de uma empresa, de uma Gerdau, de uma ArcelorMittal, de uma empresa que compre a nossa ideia, porque aí precisa de investimento. É, um, um, e aí fica a dica para vocês que estão nos assistindo aí, por favor, se vocês quiserem nos ajudar, quiserem acreditar no nosso projeto, quiserem comprar essa ideia, nós vamos colocar um QR Code aqui, um contato aqui para você entrar em contato com a gente, porque uma terceira fase, Vitor, seria o seguinte: a gente precisa de atuar no ensino médio.
Como assim, jovem? Nós precisamos de ir nas escolas aonde ainda você não decidiu o que, que você vai fazer ainda. Você não decidiu que vai fazer engenharia, você não decidiu que vai fazer medicina, você não decidiu que vai ser advogado. Você não decidiu nada ainda. Você está ainda naquela fase de eu não sei o que, que eu quero ainda. E aí é ali que a gente quer atuar. Nós vamos nas escolas do ensino médio, aí nós vamos fisicamente ou através de uma forma online, igual nós estamos fazendo isso aqui agora, mas e mostrar para o jovem o que é a siderurgia, o que é a indústria, o que tem de inovação, o que tem de tecnologia lá, porque as pessoas acham, muitas pessoas acham, você acabou de dizer isso, pelo fato de não conhecer, as pessoas acham que é um setor industrial muito retrógrado, muito grosso, muito bruto, e não é. Tem muita inovação, tem muita tecnologia, tem muita coisa de ponta acontecendo ali, muitos profissionais de alta qualidade trabalhando ali. Então, é mostrar para esses jovens, a princípio, o que é a siderurgia, através de vídeo, através de slides, e fomentando isso com essas empresas que, se comprarem essa ideia com a gente, é fazer visitas técnicas dentro das empresas. Porque eu vou te falar uma coisa: o dia que você vê um alto forno, o dia que você vê uma panela de 150, 180 toneladas, o dia que você vê um convertedor de 300 toneladas, você vai ficar louco. Porque é muito impactante, é muito grande, é vislumbrante o negócio. Porque é um setor muito impactante mesmo. Então, nós queremos levar esses jovens para ir lá ver. E só que tem uma coisa, Vitor, você é de Belo Horizonte, certo? Se você Certo. estudasse na UFMG, você ia ter acesso a visitar a Mannesmann, a Valorec, porque a Sim. UFMG tem a parceria com a Mannesmann, a Valorec, apesar de ela ter extinguido, não funciona mais os altos fornos lá, mas a laminação ainda funciona. Você teria essa oportunidade. Mas, para quem mora em São Paulo, para quem mora em Belo Horizonte, para quem mora em outras capitais que não tem siderúrgica, realmente o que você falou faz muito sentido. Então, a gente queria primeiro atuar nos polos siderúrgicos. Que são polos siderúrgicos? São as cidades que cresceram em volta da siderúrgica. Por quê? Porque ali a gente consegue pegar os jovens que têm herança siderúrgica. Os pais e os avós trabalharam na siderúrgica. Então, eles já têm um DNA do siderúrgico, entendeu? Das pessoas que trabalharam no setor industrial. Eu estou falando de siderurgia, mas estou falando de mineração também. Então, por exemplo, se a gente começa esse projeto já num polo siderúrgico, tipo João Molevade, Vitória, Serra, Ipatinga, Volta Redonda, são cidades que cresceram, Ouro Branco, são cidades que cresceram em função de uma indústria. Então, ali, nas escolas, no ensino médio, tem ali alunos que são filhos e netos de, de pessoas que trabalharam na siderúrgica. Então, nós já temos um gancho aí. Nós já temos aí um viés, uma oportunidade de trazer essa pessoa. E aí a gente vai lá e, junto com essas empresas, com o apoio dessas empresas, nós vamos trazer a oportunidade desse jovem conhecer a, 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 a indústria. E, em segundo lugar, aí para um polo que não é siderúrgico, tipo São Paulo, Belo Horizonte, tirando a Valorec, não tem mais, né? Tem perto ali Molevade e tal, mas Sete Lagoas, eu acho, Divinópolis, mas não é um polo, não é um polo. Ouro Branco é o mais perto, eu acho. Mas Belo Horizonte mesmo, São Paulo, Rio de Janeiro, esses jovens que ali estão, eles nunca vão ter acesso a isso. Aí a gente vai, aí é uma segunda fase para a gente ir para esses
para essas cidades e atuar nisso. Esse é um projeto que a gente tem, é uma ideia, ele não está concretizado ainda, mas ele existe. Mas para isso a gente precisa do seu apoio. Você que está nos assistindo aí, né? A gente precisa que você, uma empresa, né? Uma indústria, uma Gerdau, uma ArcelorMittal, uma Térnio, uma CSN, compre essa ideia, uma Uzi Minas, né? A Uzi Minas chegar e falar, não, eu vou comprar essa ideia e nós vamos investir nisso. Porque essa é a nossa ideia, sabe, Vitor? Então, é isso aí. A gente tem, a gente está preocupado com o futuro. E eu acho que eu já falei isso em outros podcasts. Tudo isso começou, não sei se você viu, por que que a gente teve essa ideia de montar um podcast e atrair jovens para o setor? Você viu isso, Vitor? Poxa, se eu vi, eu não lembro. Você pode repetir, por favor? Uhum. A ideia foi porque na ABM, é a Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Minerais. A ABM, eu faço parte, eu sou membro da ABM, e lá nós tivemos acesso a números das academias, das universidades brasileiras, aonde a cada ano que passa, o número de jovens que procuram as disciplinas que formam profissionais para entrar no setor siderúrgico, no setor da indústria em geral, que são as engenharias, né? Engenharia de produção, engenharia metalúrgica, engenharia mecânica, igual a sua, enfim, a cada ano que passa só está diminuindo, diminuindo, diminuindo. Se você pegar um número de 2015 para 2025, a queda é de 35% Que isso. de jovens que procuram esse tipo de curso, esse tipo de formação profissional. Então, isso é preocupante para nós, porque para quem é que nós vamos deixar o futuro da indústria, nós vamos deixar na mão de quem? Claro. Isso está E nos eu preocupando. acho. Então, esse é o motivo, tá? Que a gente fomentou essa ideia aqui de trazer um meio de comunicação, um veículo de comunicação que os jovens possam ter acesso, que é o YouTube, que é, né, um podcast, é mais disruptivo, é mais moderno, é mais, sei lá, contemporâneo. Concordo, concordo. E eu diria que esse projeto que você está desenvolvendo, tanto esse agora do podcast, de trazer em vídeo informações e carreiras que se pode seguir dentro do mundo da indústria, quanto esses planos futuros de tentar trazer o jovem para mais perto da indústria, é o que vai ter mais de efetivo para poder trazer o jovem para a indústria. Porque eu tive diversos amigos que eram pessoas inteligentíssimas, caras que você olha pro cara, conversa com o cara, você fala, poxa, esse é um cara da engenharia, esse é um engenheiro, nasceu pra isso, sabe? O cara tem a cabeça de engenheiro. E só que a gente cresce ouvindo a piadinha de que engenheiro sai da universidade e vai ser Uber. Eu sei que essa não é uma realidade, mas é uma piada que entra dentro da nossa cabeça e influencia as nossas ações. E muito pelo fato desses caras serem inteligentes, eles conseguem passar num curso de medicina se eles quiserem. Então, eu tive alguns amigos próximos, e tenho certeza que isso acontece com outras pessoas também, não só com a minha bolha social, que um cara inteligentaço, se ele tem a opção de ir para uma área da engenharia ou de ir para uma área da medicina, se ele não tiver 100% de certeza e ele não tiver muito orgulho de ser engenheiro, ele vai tender para a área da medicina porque é a parte que ganha mais dinheiro, é a parte mais segura, é o que o pessoal tá, é o que é o seguro do Brasil, que o pessoal fala que vai ganhar dinheiro no Brasil, vai ser médico e vai ganhar dinheiro. Enquanto que pra gente da área de engenharia, chega mais piadinha falando que a gente vai virar Uber e tudo mais. Uhum. Então, na hora que você tira só essa parte teórica e as piadas e traz um pouco mais do dia a dia da indústria e combina isso com você mostrando opções de carreira diferentes dentro da própria indústria que você está mostrando aqui no seu canal com diversos convidados, você está mostrando para o jovem
você está falando para o jovem, tipo, poxa, pode vir para cá que você vai ter futuro aqui. Pode vir para cá que tem como você dar certo. E, e eu acho que com essa combinação de coisas que você está trazendo aqui, não só com o canal, mas com esses futuros projetos que, se tudo der certo, vão virar realidade, com certeza vocês vão conseguir atrair mais jovens para a indústria e eu ficaria muito feliz se isso acontecesse. Com certeza. Nós é que temos que agradecer, né, as suas palavras, a sua vinda aqui, o seu relato. Temos que agradecer muito a sua opinião, o seu ponto de vista com relação a esse assunto, né? Porque você é um jovem, é de você que nós estamos falando. Então você está aqui hoje representando a sua geração. Para nós é muito importante escutar o que você tem a dizer, tá? E para a gente finalizar, Vitor, eu queria te pedir duas coisas. Primeiro, eu queria que você falasse um pouco, desse um relato seu, desse uma dica e um conselho para os jovens, não só da sua idade, mas para os que estão vindo também. Qual que é a sua opinião com relação ao futuro, né? Ao que você, o que os jovens têm que fazer para ser bem-sucedido, para prosperar, para atingir aquilo que a gente sempre almeja, que é ter um futuro profissional promissor. Claro, bom, eu estou no início da minha carreira ainda, ainda não atingi o nível que eu gostaria, mas se eu fosse pegar um fundamento que eu tenho na minha vida e que sem ele eu não teria conseguido chegar na Alemanha, seria três coisas que eu faço. A primeira é traçar um objetivo claro na minha cabeça. Eu coloco um objetivo, eu depois traço um plano para poder atingir esse objetivo e sigo esse plano. As três coisas simples, mas que quando vai botar na realidade acaba sendo bem complicado, porque primeiro, traçar um objetivo fixo pode ser complicado para algumas pessoas, mas que eu acredito que se essa pessoa conseguir botar um objetivo na vida dela, independente de qual seja, colocar um objetivo fixo, conseguir informações, perguntar para pessoas mesmo, ser cara de pau, entrar em contato com pessoas que já vivenciaram isso ou que já têm experiência nesse assunto, adquirir informações para poder traçar o seu plano. Traçar um plano realista também. Não adianta traçar um plano que não seja real. E depois ter a determinação e o esforço de estar ali batalhando, determinação, que seja por meses, que seja por anos, que seja por décadas, não sei qual é o plano que essa pessoa vai traçar, mas eu acredito que se a pessoa seguir esses três passos que eu segui até hoje, eu acho que ela tem boas chances de conseguir atingir o objetivo que ela quer. E essa seria a minha dica. Então, tá aí, jovens. A todos os jovens que estão nos assistindo, tá aí a dica do Vitor, que é um jovem talento aí, que já já está estudando na Alemanha, né? Já teve a iniciativa de que aos seus 15 anos querer aprender uma terceira língua. Você já fala inglês, né? Já falo inglês. Pois é, que aos 15 anos já teve a iniciativa de aprender uma terceira língua, que é o alemão, ir para um país desconhecido, aonde o clima, aonde as pessoas são frias. Desculpe os alemães aí, mas são, é diferente culturas, tá? É isso que eu quero dizer. O brasileiro é uma pessoa quente, uma pessoa, né, extrovertida, disruptiva, aquela coisa toda, e o alemão é uma pessoa mais reservada e tal. Eu sei disso, eu vou muito na Alemanha, tem muitos amigos na Alemanha, inclusive alguns que eu tive aí, te falei que eu tive aí há pouco tempo, Sim, sim. encontrar com um amigo meu, não é nenhuma crítica, são culturas diferentes, né? Então você teve essa iniciativa de aos 15 anos aprender uma nova língua,
traçar um objetivo. Olha para você ver, gente, vocês que estão nos assistindo, o que que eu vi? Olha a dica de ouro que um jovem de 19 anos deu para nós. Três objetivos, três dicas muito ricas. Primeiro, ter um objetivo claro, traçar um objetivo que você quer. E, segundo, seguir, ter resiliência, não desistir, ser efetivo, né? Buscar aquilo que você quer. E ter a humildade sempre para perguntar, para indagar, querer saber, né? A sabedoria, ela é uma coisa que não são para todos. São poucos que têm. Sabedoria é diferente de inteligência, de conhecimento. Sabedoria é outra coisa. Então, assim, você deu três dicas maravilhosas aqui, não só para os jovens, mas para nós também. Você, realmente, Vitor, você é um exemplo para os jovens da sua idade, tá? Uma segunda coisa que eu queria que você falasse também é que, muito pegando aquele gancho daquela conversa que eu tive com o Paulo, que foi o motivo pelo qual você quis dar a sua opinião. Realmente, a gente vê muito hoje, principalmente nas redes sociais, vocês que são mais jovens, nós que somos, eu tenho 50 anos, eu tenho todo o dia inteiro a gente tá vendo, né, redes sociais, as coisas ali, pessoas jovens falando que não precisa estudar, que é fácil fazer 1 milhão, é muito fácil fazer 1 milhão, estudar é bobeira, que não sei o que e tal. Eu queria que você desse a sua opinião como jovem. Como é que você vê isso, cara? Como é que você vê esse bombardeio de dopamina, de informações que temos com as redes sociais hoje, principalmente TikTok, Instagram, aquela quantidade de jovens, aquela quantidade de coach, aquela quantidade de gente falando o que que você tem que fazer, as dicas às vezes são até boas. Às vezes o cara realmente ganhar dinheiro e tal, mas, cara, quando você vai ver, é 1 em 1 milhão, é 1 em 100 mil que conseguiu atingir aquilo. E, e para o resto dos jovens, o que, que o cara vai fazer? Então, qual que é a sua opinião? Qual que é o seu ponto de vista com relação a isso, cara? Bom, eu diria que as redes sociais, incluindo YouTube, Instagram, TikTok, qualquer outra que seja, elas são uma faca de dois gumes. Você pode se beneficiar muito delas, mas você também pode se ferrar muito por causa delas. Eu não Exato. conseguiria estar aqui na Alemanha hoje estudando se eu não tivesse redes sociais. A maior parte das informações que eu peguei foram ou pelo YouTube, ou pelo Instagram, ou pelo Google. Então, se não existisse isso, eu não estaria aqui hoje, eu não conseguiria chegar a vir estudar aqui e ter essa experiência. Sem dúvida. Mas eu também já fui, eu pessoalmente, foi claro, lógico, meus amigos, minha geração foi muito prejudicada por elas também, porque o algoritmo delas está querendo que você fique o máximo de tempo nelas possíveis. Então, é uma coisa muito perigosa também essas redes sociais. E eu acho que as pessoas da minha geração começaram a perceber isso. Elas já têm noção que é algo perigoso e que elas estão gastando muito tempo simplesmente passando e passando vários vídeos rápidos no Exatamente. Instagram, no TikTok. E a gente sabe disso, só que é difícil largar. E eu trabalho todos os dias, literalmente todos os dias, para poder reduzir esse vício que eu tenho, que foi desenvolvido durante a minha adolescência. E as outras pessoas também. Então, na minha opinião, a rede social é uma coisa maravilhosa, mas que tem que ser usada com muito cuidado e com muita atenção. Você não pode simplesmente falar, ah, eu vou usar a rede social. Ou pelo menos tentar fazer isso. Você tem que falar, tá, eu vou usar agora o YouTube para poder conseguir informações sobre o aço, sobre a indústria do aço. Eu vou Sobre o pegar Steel o YouTube Podcast. agora, eu vou ir pro, sim, para ver o Steel Podcast. Eu vou usar o Instagram para poder tentar que seja dicas sobre saúde, para tentar aprender a me alimentar melhor, para poder fazer mais exercício, aprender, perdão, para poder
melhorar a sua rotina, ter uma vida mais saudável, que seja, não necessariamente precisa ser uma coisa sobre carreira, mas o que eu tento fazer e o que eu tentaria passar para as outras pessoas é justamente isso. Usar as redes sociais, não deixar de usar elas, mas sempre consciente, não deixar a rede social te dominar. Exatamente. Cara, que, que dicas de ouro que você deu aqui para nós hoje, porque é exatamente Eu isso. tentei. Não, é verdade, isso tinha que vir de você, né? Porque um adulto, vou falar adulto, não, uma pessoa sênior como eu, falar isso, soa, não tem muita credibilidade, mas vindo de um jovem, é exatamente isso. Você falou aí de uma coisa muito legal, o algoritmo. Eu, por exemplo, toda vez que eu entro no Instagram, eu não percebo que aquilo uma coisa, uma dopamina barata. É uma coisa que está me prejudicando. Por quê? Porque eu só sigo coisas que me edificam. Eu só olho coisas de saúde, eu só olho coisas de profissional, eu só olho coisas de dicas de sucesso, dicas de postura que você deve ter para se edificar, melhorar como pessoa, melhorar como fisicamente, melhorar mentalmente, ter sabedoria. Tá? Então, toda vez que eu entro, o algoritmo só me mostra isso. Então, eu vejo as redes sociais, tanto é que nós estamos aqui, né? Sim. É muito importante. Nós falamos hoje também sobre o que está vindo, né? Está vindo aí é, uma, uma, uma nova geração de inteligência artificial, é uma coisa. Então, assim, é inevitável a gente viver sem a tecnologia, sem as redes sociais, mas que faça bom uso, né? Porque se a pessoa ficar ali só vendo coisas que não tem que não edifica nada, é dancinha, é TikTok, é joguinho do não sei o quê, diz que tem um tal de joguinho aí de tigrinho, eu nunca vi isso na minha vida, graças a Deus. Mas eu falo assim, diz que tem, que está prejudicando pessoas, fazendo as pessoas se endividarem. É, se você for ficar vendo só besteira, o algoritmo vai te mostrar só besteira. Então, você foi muito feliz nos seus, nas suas colocações. E eu gostaria de encerrar aqui agradecendo você mais uma vez, Vitor, por vir aqui dar a sua opinião como jovem, dar o seu relato, né, como seguidor do nosso canal, a respeito do nosso trabalho. Como eu já te falei, e vou te dar a oportunidade de falar de se expressar mais uma vez nas suas falas finais. Se tiver qualquer crítica, se tiver qualquer coisa que você acha que a gente tem que melhorar, nós vamos ficar muito, mas muito agradecido vindo de você, né? Que é o motivo principal nosso aqui, um dos motivos principais, que é atrair os jovens para a área industrial. É. Bom, não tenho mais nada para falar sobre o canal atualmente. Vou continuar vendo os vídeos, talvez possa vir mais coisas a comentar sobre com você, mas eu também gostaria de agradecer novamente a oportunidade de estar vindo aqui falar e também a essa essa oportunidade que é de adquirir conhecimento através do seu canal, de conseguir ver pessoas dentro da indústria de verdade, exemplos reais dentro da indústria que deram certo, e a partir deles poder me inspirar e também conseguir informações para fazer o planejamento da minha trajetória, da trajetória que eu quero seguir no meu futuro. Tá aí, mais uma vez, muito obrigado, Vitor. E para você que está aí nos assistindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, dar o seu like e compartilhe para o máximo de pessoas possível. Nos ajude a divulgar uma história maravilhosa, que é essa que o Vitor nos relatou aqui. Vitor falou de muitas coisas inspiradoras, né? Falou, contou a história dele, de como ele buscou novos desafios desde a sua adolescência, desde os 15 anos, né? Falou sobre ambientes, as pessoas com que você anda, as pessoas com que você se relaciona te moldam.
Foi isso que ele quis dizer quando ele disse que as pessoas que ele anda, os amigos que ele tem, todos eles pensam igual, pensam em traçar um objetivo, em seguir, né, aquela meta para conquistar os seus objetivos futuros, né? Falou aqui da humildade que as pessoas têm que ter para perguntar quando você não sabe, né? Para querer aprender, querer ter sabedoria, querer ter conhecimento. E falou também de dessa questão das redes sociais, né? Falou sobre como que a gente deve, qual que é a postura que a gente tem que ter perante essas redes sociais para não deixar com que ela te domine. Então foi muito prazeroso receber você aqui, Vitor, e muito obrigado mais uma vez. E para você que está aí nos assistindo, não se esqueça, tá bom? Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, dê o seu like e compartilhe. Até o próximo Steel Podcast. Tchau!